Olá, você tem dúvidas sobre métricas? Você sabe no teu dia a dia que métricas selecionar para você trabalhar com e-commerce? O que no seu e-commerce você deve elaborar, pensar, estruturar para que você possa analisar ali dentro? Você sabe tudo isso? Meu nome é Gustavo Esteves e eu estou aqui nesse vídeo para te ajudar a saber as principais métricas para o seu e-commerce. Se você tem dificuldade sobre isso tudo, esse vídeo aqui é justamente para te ajudar a entender, entre todas as métricas, o que você deve entender como principais para análise do negócio. Antes de mais nada, eu preciso trazer para você a diferença entre objetivo, métrica, KPI e estratégia. A primeira delas que é o objetivo. É muito importante você entender para o teu negócio, para a ação de marketing que você está fazendo, o produto que você está subindo, não importa. Qualquer coisa que você vai fazer no seu e-commerce, é muito importante você definir o seu objetivo. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou criar aqui uma ação de marketing para pessoas que acessam o meu site no celular, eles terem frete grátis, ou seja, desktop não é. Beleza? Só quem tem acesso pelo mobile vai ter frete grátis. O meu objetivo com essa campanha é qual? É aumentar a venda de quem acessa no mobile. Ponto. Porque minha taxa de conversão no mobile é menor, por exemplo. Beleza? Então aqui eu deixei muito claro qual é o meu objetivo. Aumentar as vendas pelo celular. É muito importante para qualquer coisa que você faça no seu e-commerce, você definir o objetivo. Por quê? Porque senão depois você não sabe que métrica você vai utilizar para medir aquilo ali corretamente. E aí a gente chega na segunda parte aqui agora, que são as métricas. É importante você entender que métrica é qualquer coisa que pode ser mensurada. Qualquer coisa que a gente mensura são métricas. Métricas são números. Então uma coisa muito errada que vários analistas de e-commerce fazem no dia a dia é falar: eu quero saber quais são minhas principais cidades. Principais cidades perante o quê? Se você não tiver uma métrica que vai dar o norte a essa pergunta, você não faz a menor ideia. Principal cidade de venda? Principal cidade de acesso? Principal cidade de conversão? Você precisa deixar sempre uma métrica que norteia isso. Métricas são números, números que podem ser mensurados. Porém, nem toda métrica é um KPI, que é o nosso terceiro ponto aqui. KPI é o Key Performance Indicators. É um indicador de performance-chave. A parte importante de você entender isso aqui é que qualquer e-commerce, qualquer empresa pode ter vários KPIs, mas não necessariamente você consegue ter vários KPIs se você tiver um objetivo só. O nome KPI, indicador de performance-chave, já deixa claro para você que é indicador de performance-chave. O que ele vai indicar? Se a performance do que seu objetivo está sendo atingido ou não. Lembra do nosso objetivo no início? Era aumentar as vendas de quem acessa pelo celular. Então, qual vai ser o nosso KPI aqui agora? Qual métrica nós vamos selecionar para indicar a performance daquele objetivo que eu falei no início do vídeo? A métrica aqui, clara, é a métrica de transações. O que são as transações para dentro de um e-commerce? São os pedidos realizados. Toda vez que alguém entra no seu site e efetua um pedido, cai naquela página de pedido efetuado com sucesso, é feita uma transação. Então aqui, o meu KPI será transação por mobile, por celular. E por último, a gente entra no quarto passo, que é a estratégia. Estratégia é o que você vai fazer para alcançar isso. Teu objetivo é aumentar as vendas no mobile, aumentar a conversão no mobile. Existem várias métricas e você selecionou aqui a transação pelo celular. Sua estratégia foi dar frete grátis para quem acessa pelo celular. Então ficou claro aqui o objetivo, que são métricas, o KPI e a estratégia. Com isso explicado, a gente agora vai entender quais são as principais métricas para um e-commerce perante objetivos que existem e não só perante objetivos que existem, mas perante análises que você no teu e-commerce precisa ter. Primeira delas, e é a primeira mais importante, é justamente a que eu acabei de falar, transações. Transação é o pedido efetuado. E aqui é importante detalhar que é o pedido efetuado, não importa se foi pago. Pedido efetuado. Por quê? O esforço do marketing é realizar a compra. Se o usuário não pagou o boleto, se o cartão não foi aprovado, isso não é demérito do time de marketing. E ele deve ser analisado pelas vendas que ele cria.
Por isso a gente tem aqui uma bifurcação entre dois tipos de transações. As transações que a gente chama de transações captadas e as transações que são as transações faturadas. O que seriam, então, as transações captadas? Transações captadas é a transação sem status. São as pessoas que entraram no seu site, finalizaram a compra, mas você não sabe se o boleto foi pago ou se o cartão foi aprovado. Transação realizada. Ponto. E segundo, é a transação faturada. Beleza. Daqueles 1.000 pedidos realizados no seu e-commerce, quanto de fato foram pagos? 500. Então você tem 50% aqui de taxa de aprovação, que é a segunda métrica. Então temos as transações, que são os pedidos. Essas transações se dividem em dois: transações captadas e transações faturadas. Captadas é a transação que foi feita no seu e-commerce sem que você veja o status: aprovado, cancelado, aguardando, em análise. Faturado são as transações que de fato foram pagas. O cartão foi aprovado, o boleto foi compensado. A métrica entre as duas, as transações captadas no seu site e as transações faturadas para o teu negócio, é o que a gente chama de taxa de aprovação. Então, quantos por cento dos pedidos do seu e-commerce foram de fato pagos? Essa taxa de aprovação pode ser também quebrada, tá? Você pode ter uma taxa de aprovação para cada tipo de cartão de crédito, bandeira, para o boleto, para cada tipo de meio de pagamento. Dito isso, a gente explicou as transações e tudo mais. A segunda métrica importante para um e-commerce é entender as visitas, os acessos, o tráfego. E a métrica correta que analisa isso são as sessões. Se você abrir uma ferramenta como o Google Analytics, por exemplo, para descobrir visitas, tráfego, acesso, você não vai conseguir encontrar nada, porque o nome técnico disso é sessões. Toda vez que alguém entra no seu site é realizada uma sessão. Sessão é importante você entender porque você quer trazer um tráfego qualificado para o seu e-commerce, para que esse tráfego qualificado aumente as transações. E justamente, correlação entre sessões que entram e fazem transações é a terceira métrica que a gente vai falar aqui agora, que é a taxa de conversão. A taxa de conversão é exatamente o cálculo de sessões que entraram no seu site e efetuaram um pedido. O cálculo correto mesmo, a expressãozinha, é transação dividido por sessão multiplicado por 100. Mas relaxa, principalmente se você é de humanas, que isso vem pronto, tá? Tô falando isso porque eu também sou de humanas, relaxa. Então a transação dividida pela sessão vai trazer para você a taxa de conversão. Então se você olha no teu e-commerce que a taxa de conversão dele é de 2%, significa que 98% das pessoas que entraram no seu e-commerce não compraram. Você tem noção disso? A taxa de conversão média do mercado brasileiro até 2020 era 1,66%. Agora, 2021 pode estar maior. 1,66% é a média do mercado brasileiro. Por que eu, Gustavo, estou falando isso? Para te explicar que essa média é uma média burra. Por que ela é burra? E desculpa se você tá de fone, eu te gritei aí, mas é para você se assustar mesmo. Assustou, gravou. Por que ela é burra? Eu digo que ela é burra porque se eu, Gustavo, tenho um e-commerce de cursos, eu não posso olhar e falar assim, a média do mercado de e-commerce brasileiro é 1,56%. Eu vou olhar e falar assim, tô hashtag, né, bem pra caramba, porque minha taxa de conversão é 12%, não faz sentido. Eu vendo curso. Outra pessoa pode vender meia, outra pessoa pode vender vinho, outra pessoa pode vender carne, outra pessoa pode vender faca, outra pessoa pode vender videogame, cadeira, câmera. Cada segmento tem a sua nuance. Por isso, você não deve simplesmente se comparar no quesito de taxa de conversão contra médias de mercado. E também não se compare no quesito taxa de conversão contra mercados internacionais. O brasileiro tem um complexo vira-lata absurdo de sempre querer comparar sua taxa de conversão contra a do mercado como um todo. E aí quando faz essa comparação, começa a falar, porque na Inglaterra a taxa de conversão é 18%. A Inglaterra, ela é do tamanho do estado do Maracanã. Ela é pequena. Ponto. Só isso faz com que o prazo de entrega talvez seja mais rápido para quem é da Inglaterra. As pessoas possam entregar de bicicleta em outra cidade, porque é muito próximo. Só isso difere muito o Brasil, é um país de tamanho continental. Só isso faz com que a sua análise não seja construtiva. Então a taxa de conversão é algo que você deve analisar contra você mesmo. Só você sabe como foi o seu e-commerce de moda, por exemplo, na coleção que você abriu primavera-verão do ano passado para esse. Só você sabe como é que foi a evolução do seu negócio frente ao período passado para o período atual. Você entende isso. E por você entender isso, você vai entender a correlação do aumento de sessões com a queda de venda ou da diminuição de sessões com o aumento de transações, que vai fazer sua taxa de conversão ficar maior ou menor.
ok? Então, taxa de conversão é a correlação entre essas duas métricas e é importante que você analise ela perante o seu negócio. Compare-se com você mesmo, beleza? Não compare-se com outros. Dito isso, temos algumas outras métricas importantes para você no seu e-commerce. Uma delas, que para mim é uma das mais importantes para qualquer e-commerce, pequeno, médio, grande, gigante, é o tempo de carregamento. Tempo de carregamento do seu site. Quanto tempo o seu site carrega? Para isso, eu dou duas dicas aqui de ferramentas que podem te auxiliar a entender o tempo de carregamento do seu e-commerce. Uma delas é o Google PageSpeed Insights. Se você jogar a URL do seu site ou até de outros sites dentro dessa ferramenta, ela vai dar para você o tempo de carregamento dessa página. E é ideal que seja de 3 segundos para baixo. Isso vai te ajudar, inclusive, a ser melhor ranqueado no Google, que um dos fatores de ranqueamento do Google é o tempo de carregamento. Além do PageSpeed Insights, eu também te recomendo uma outra ferramenta que é a Pingdom Tools. Essa ferramenta também ajuda você a entender o tempo de carregamento. E ambas as ferramentas vão dar critérios para você e informações de como você pode melhorar o seu site perante o que eles estão te dizendo ali. Lembre-se sempre, ideal é 3% para menos. Por quê? Porque carrega muito mais rápido. E aqui no Brasil, quanto mais demorado é um site, menos o brasileiro espera para comprar. Perfeito? E aí, para a gente encerrar com mais umas duas métricas aqui bem interessantes para o seu negócio, eu diria que outra é o ROAS. Então podemos sair daqui sem falar disso, que é o retorno sobre publicidade. O ROAS vai te ajudar a entender quanto que você está investindo em publicidade que está trazendo de retorno financeiro para você, de receita para você. Isso aqui eu estou deixando bem claro, ROAS é retorno sobre publicidade, não é retorno sobre investimento. O ROI, que é o retorno sobre investimento, ele requer muitos mais cálculos do que simplesmente quanto que você está investindo em publicidade. Então aqui eu deixo o ROAS, que é para você entender quanto que você investe em publicidade que traz retorno financeiro para você. E por último, e não menos importante, eu diria que é muito, muito importante você entender no seu e-commerce a taxa que você tem de devolução de pedidos. Muito importante você entender isso. Por quê? A taxa de devolução de pedidos vai te ajudar a entender melhor se as informações do seu e-commerce estão bem claras, se a logística, o centro de distribuição, tudo isso está bem claro e andando conforme o previsto para que lá na ponta o consumidor, ao receber o produto, não tenha um problema. Por que eu estou falando desde o cadastro do produto? Porque você disse que a câmera XYZ da marca YWK tinha a lente XPTO. E quando a pessoa compra e olha a lente, fala, meu Deus, não tinha a lente que eu queria. Mas lá na descrição está dizendo, o que eu vou fazer? Eu tenho 7 dias para me arrepender, devolverei este produto para o e-commerce. Isso é uma taxa de reembolso. Você pode reembolsar essa pessoa ou até uma taxa que a gente chama, né, que é a taxa de devolução. Ponto. É importante você entender desde a descrição e também desde a logística, porque a pessoa pode estar querendo devolver o produto porque a caixa veio amassada, a caixa veio faltando acessório, o produto veio quebrado porque o armazenamento não foi bem feito. Isso vai te ajudar a entender o teu e-commerce de ponta a ponta para a operação e entrega final para aquele e-commerce. Espero que essas métricas que eu trouxe aqui para você possam te ajudar a entender um pouco melhor o teu negócio e aonde focar. E não esqueça nunca, qualquer ação que você faça para dentro do seu negócio, separe sempre entre objetivo, métrica, KPI e estratégia. Isso vai facilitar muito a sua vida. Um abraço, até o próximo vídeo.